Acredito que todos aqui estão bem familiarizados com a figura de um malabarista. A gente às vezes vê eles nas sinaleiras, né? E qual que é a ideia de um malabarista? Ele está lá e ele segura muito mais bolinhas do que ele dá conta. Então, para manter todas essas bolinhas segurando, ele tem que colocar elas no ar. E aí o malabarista vai lá e coloca as bolinhas no ar. E imagina, alguém aqui já tentou fazer isso de malabares com bolinhas? Alguém já tentou ou não? Eu já tentei. Já também? Difícil ou fácil? Difícil ou fácil? Difícil? Cara, é muito difícil. Exige uma concentração gigante. Uma vez eu tentei, eu desisti. E aí quando de repente você se desvia um pouquinho, já cai uma bolinha no chão, quando não são todas as bolinhas que caem no chão. Deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo que está aqui. Você que está em casa, você que está aqui com a gente, já se sentiu um malabarista no sentido do tempo? Às vezes a gente não se sente assim, parece que a gente tem que equilibrar todas as bolinhas ao mesmo tempo. Uma bolinha, vamos dizer, se chama trabalho, que é o nosso tema, que exige tempo, que exige atenção, que exige dedicação, a gente sabe como é. Mas não é a única bolinha da nossa vida. Tem uma outra bolinha que se chama casamento, que também exige tempo para quem é casado, dedicação, e a gente também tem que estar ali, né, nos concentrarmos naquilo. Mas aí também tem uma bolinha chamada filhos, para quem tem filhos, que também exige sua parcela de tempo e atenção e dedicação que a gente tem que dar, e assim vai. Mas não é só trabalho, família, tem outras coisas. Aí a gente lembra que a gente também tem que fazer atividade física, mais uma bolinha, que a gente tem que fazer, tem que dar atenção, tem que ir atrás, tem que ir na academia. Às vezes a gente lembra, está tão corrido que já faz 2 semanas que eu não vou na academia. Mas não é só isso, tem outras bolinhas. Que outras bolinhas? Alguém dá mais algum exemplo de bolinhas que a gente tem que dar tempo e atenção? Amigos, de novo, né? Temos que dar tempo e atenção para eles, senão a gente fica toda hora dizendo temos que marcar e nunca marca. Outra bolinha. Desculpa? Igreja. Boa, Ronaldo. Caramba, já faz 2 semanas, 3 semanas que eu não vou no culto. Daqui a pouco o George vai mandar uma mensagem para mim, né? Nossa, não fomos no estudo bíblico de novo. Também a gente acaba dando atenção e dando tempo para isso, e é importante. Mais uma bolinha. Oi? Bíblia, ler a Bíblia. Que mais? Estudo. Boa. Nossa, eu estou ficando para trás. Tem que estudar. Tem que aproveitar um tempo para fazer um curso. Tem que ir atrás disso. Mais uma bolinha. Gente, é muita bolinha para a gente dar atenção. E às vezes a gente se sente assim. E aí a gente hoje é tomado por um grande sentimento de culpa. Não sei se já aconteceu com vocês. De que a gente está trabalhando e se sente culpado porque deveria estar dando mais tempo em casa. Ou às vezes a gente está em casa com os filhos, se sente culpado porque deveria estar dando mais tempo para o casamento. Nem lembra a última vez que saímos só minha esposa e eu, né? Só eu e meu cônjuge. Ou às vezes a gente se sente culpado porque não deu tempo para atividade física, assim vai. Então, essa é uma figura que nós estamos bem familiarizados. Hoje, um dos maiores desafios, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai concordar, um dos maiores desafios que nós temos se chama tempo. Uma vez alguém comentou comigo e marcou muito. Essa pessoa disse assim: os nossos pais, na geração dos nossos pais e dos nossos avós, o desafio era cuidar do dinheiro, porque eram gerações que viam de poucos recursos e queriam entregar algo melhor para os seus filhos, e a grande parte o fez. Então, bem sucedido na geração dos nossos pais e avós, era quem administrava bem o seu dinheiro. Hoje, o maior desafio é quem administra bem o seu tempo. Esse é o maior desafio. Bom, Dan Schobel, ele fala o seguinte, ele é um especialista em RH e é autor best-seller do The New York Times. Ele diz: este não é o ambiente de trabalho de 10 anos atrás. Existe muita pressão, e ele é competitivo no sentido de que qualquer pessoa no mundo
poderia fazer seu trabalho ganhando menos. Então você precisa trabalhar mais. O que o Dan Schauble está dizendo é que, nessa ideia do malabarista, a bolinha chamada trabalho é uma das bolinhas que mais tem pesado. E cada vez pesa mais. Cada vez é mais difícil manter ela no ar. O trabalho tem uma tendência de cada vez nos absorver mais. E tem várias razões para isso. Deixa eu só listar algumas para vocês. Primeiro, o trabalho hoje nos absorve muito, porque a tecnologia de informação evoluiu bastante. Antes, para um paciente falar com o seu médico, fora de horário, ele tinha que ir até a clínica. Se era fora de horário, talvez ligar para casa, mas isso era difícil. Em cidades menores, talvez ia bater na porta do médico. Mas para fazer isso, pensava 1000 vezes, e só ia quando realmente precisava. Hoje, qualquer um de nós manda o WhatsApp para o médico. E não é só médico. Qualquer pessoa aqui, muitas vezes, pode receber a tendência de receber uma mensagem de um cliente, de um fornecedor, de um vendedor, de um paciente, em qualquer momento. Ou seja, é muito mais difícil hoje a gente colocar limites para o nosso trabalho. No passado, 6 horas, 6 e pouco, ia para casa e o trabalho ficava. Hoje, muitas vezes, a gente leva o trabalho junto. Certo ou errado? Certo. A tecnologia de informação também fez com que a concorrência ficasse muito maior. Anos atrás, quem tinha um comércio em Chapecó, concorria com quem? Com quem tinha um comércio em Chapecó. E às vezes só no teu bairro, porque as pessoas não se deslocavam muito de um bairro para outro para ir no comércio. Hoje a gente concorre com quem? Com a Shopee, com a Amazon. A gente concorre com o mundo inteiro. A compra dos internacionais de brasileiro, inclusive, subiu muito do ano passado para esse. E olha só, além disso, a gente tem um sentimento interior diferente. Eu nunca tinha entendido isso. Isso é uma coisa bem interessante. Um filósofo chamado Byung-Chul Han escreveu o livro Sociedade do Cansaço. Ele diz: a nossa mente mudou. No passado, qual era a meta de um empregado? Fazer o que o chefe mandava. Qualquer trabalhador, o que queria fazer era atender as demandas do seu chefe. E se o chefe era um carrasco, 6 horas da tarde você deixava o seu chefe na empresa, ia para casa, reclamava dele para sua família, mas era isso, o carrasco não ia junto. Hoje, esse filósofo comenta, a gente mudou. A meta de um trabalhador não é simplesmente cumprir a sua obrigação, é desenvolver o seu potencial. Um trabalhador quer dar o máximo de si, quer se destacar. E aí a cobrança não vem mais de fora, a cobrança vem da onde? De nós mesmos. Tanto é que muitas vezes a gente passa por situações onde não tem ninguém nos cobrando diretamente, mas nós nos sentimos pressionados, porque nós nos cobramos. E aí o problema é que quando a gente vai para casa, o que acontece? O carrasco vai junto, porque a gente não consegue deixar o nosso próprio eu em outro lugar. Não só isso, a gente também tem aumentado cada vez mais a comparação. Às vezes por redes sociais ou por qualquer outro motivo, a gente se compara muito mais com os outros. Quem é profissional liberal, às vezes vê, está fazendo um monte de coisa, abre seu story e vê um concorrente fazendo algo que ele não está, e pensa, eu tinha que fazer isso também, eu tenho que fazer isso, mais isso. Ou a gente vê fotos de outras pessoas que parece que estão indo sempre melhor do que nós, e a gente se sente mal por isso. Comparação, cobrança interior, aumento do acesso de comunicação, aumento da concorrência, tudo isso tem feito com que o trabalho se torne uma bolinha muito mais pesada e difícil de equilibrar. E gente, eu vou ser muito sincero com vocês, eu tenho visto mais e mais pessoas dizendo para mim que o trabalho está tirando a sua energia com a sua família. Mais e mais pessoas que estão dizendo para mim que o trabalho tem tirado o seu tempo com Deus.
De repente, pessoas hoje faltaram ao culto, ou estão assistindo pela transmissão, porque o trabalho sugou sua energia. E isso está cada vez mais comum. A Bronnie Ware é uma enfermeira que se especializou em cuidar de pessoas no final da sua vida. Aquelas pessoas que só precisam de cuidados paliativos, mas que sabem que não vão ter mais muito tempo. Ela é uma enfermeira especializada em cuidado dessas pessoas. E ela escreveu um livro chamado Antes de Partir, onde ela lista os 5 maiores arrependimentos, os 5 arrependimentos que ela mais viu pessoas no seu leito de morte. E um dos principais arrependimentos que as pessoas têm no final da sua vida é: eu desejaria não ter trabalhado tanto. Bom, como viver o trabalho de forma equilibrada e saudável? Como equilibrar a vida profissional e a pessoal? Como equilibrar o nosso trabalho com o nosso descanso e o tempo familiar? Como a gente pode fazer isso? Como a gente pode viver isso que é tão bom que Deus nos deu, que é o trabalho, de uma forma saudável? E eu acredito que não tem lugar no mundo melhor para nós aprendermos isso do que numa passagem bíblica que está em Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 a 15, um discurso de Moisés, dado por Deus, que a gente conhece muito bem, se chama os 10 mandamentos. Vamos lá ver? O terceiro mandamento diz assim, guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá, com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Gente, a Bíblia nos traz um critério extremamente objetivo no que se refere a descanso semanal. A cada 7 dias, tire um para o descanso. A Bíblia não está dizendo, descansa quando estiver cansado. Ela não está dizendo, descansa quando der. Descansa quando for possível. Descansa quando for conveniente. Ou descansa quando essa maré complicada passar. A Bíblia está dizendo, um dia da nossa semana precisa ser separado para o descanso. E isso não é só um conselho, é um mandamento. Perceba isso, é um mandamento. Você já viu uma pessoa dizendo assim, matei uma pessoa semana passada, mas não se preocupa, foi uma pessoa só, eu estava meio estressado e tal, foi uma mortezinha, aconteceu, mas acho que não vai acontecer de novo. Já viu isso? Você já viu alguém dizer isso? Sim ou não? Faz que sim ou não. Você já viu uma pessoa assim dizer, roubei 2 vezes semana passada, roubei, aconteceu, é que foi uma maré assim, sabe, aconteceu, está meio turbulento as coisas, mas agora não vou roubar mais, está tranquilo. Já viu alguém? A gente não relativiza nenhum mandamento, a gente leva a sério os mandamentos, mas o do descanso, a gente acha que a gente pode relativizar, que a gente pode dizer, não, tudo bem, só hoje, só essa semana, só esse mês, é só esse trimestre, é porque agora está muito complicado. Não, descanso é mandamento. Se não deu para descansar no domingo, ok, eu também não descanso no domingo, descanse um outro dia, mas um dia da semana é destinado a você se refazer e se renovar, e isso é importantíssimo, mas a gente não segue isso simplesmente porque é um mandamento.
Precisamos entender que mandamento não são ordens arbitrárias de um Deus que quer simplesmente mandar na nossa vida. Gente, isso são palavras de vida. Esses mandamentos foram dados para pessoas que tinham vivido por 300 anos como escravos. Vocês imaginam qual que era a relação que eles tinham com o trabalho? Eles viam o trabalho como uma coisa ruim, como uma coisa péssima. Eles viviam como escravos. O trabalho para eles era castigo, era sofrimento, era dor, era dificuldade. Se falassem trabalho para eles, provavelmente eles arrepiavam, porque eles eram escravos. Os pais eram escravos, os avós eram escravos. Eles nunca puderam ver o trabalho como uma coisa boa. E o que Deus está dizendo é: o trabalho não é ruim. O trabalho é bom, só que para o trabalho ser bom, ele tem que estar equilibrado com o descanso. O problema não é o trabalho, o problema é a falta de descanso. Deus, que é o nosso Criador, que nos fez, e nos fez de uma forma especial, Ele está nos dizendo: vocês foram feitos para trabalhar, e vocês podem trabalhar bastante, mas se vocês não descansarem, a máquina vai pifar. E a ciência concorda. No livro Sociedade do Cansaço, um livro bem famoso, é um livro destinado a nos explicar por que nós estamos tão cansados. E nesse livro, o autor ele fala o seguinte: na medicina, presta atenção, isso aqui é bem importante. Na medicina, anos atrás, o grande problema eram bactérias. Corpos estranhos que se infiltravam no nosso organismo. E a gente não sabia como combater eles. E às vezes uma infecção simples levava a pessoa à morte. Mas depois da penicilina e dos antibióticos, esse não se tornou mais o grande dilema. Claro, às vezes ainda é um problema. Mas grande parte das pessoas não morre mais por esse motivo. O que tem matado pessoas hoje em larga escala? Infarto. E o que é o infarto? O excesso de coisas boas, o excesso de gordura, o excesso de atividades, o excesso de estresse. É excesso, dificuldade de pôr limite. E aí o Byung-Chul Han ele fala: por que nós estamos tão deprimidos, tão ansiosos? Ele diz: não é algo ruim que se infiltrou na nossa vida. Nossas almas estão infartando. Nosso problema hoje é a nossa dificuldade de colocar limites e viver as coisas num ritmo saudável. O problema hoje é que nossa alma está infartando. O que tem nos adoecido emocionalmente é que nós não conseguimos dizer: chega, agora é minha hora de descanso. E aí de repente nesse momento a gente pensa: Jorge, Moisés viveu 3.000 anos atrás. Ele não sabe das coisas. Deus escreveu isso, falou isso há muito tempo atrás. Deus não sabe os dilemas do século 21. Se eu não trabalhar, se eu realmente parar, eu não vou conseguir produzir o suficiente. Meu trabalho não vai para frente, a gente erra. O livro Auge do Desempenho é um livro fantástico que tem vendido muito, é um livro que eu recomendo bastante, onde os autores justamente falam sobre como nós podemos produzir ao máximo. E eles falaram: o que há de melhor hoje na ciência sobre produtividade do ser humano é essa equação tão simples: estresse mais descanso igual a crescimento. E eles falam com todas as letras: as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, de todas as áreas, são as pessoas que conseguiram equilibrar trabalho e descanso. Eles comentam no livro que
a competição, a pressão que a gente sente, faz com que muitas vezes a gente acabe abrindo mão do nosso descanso. E aí, justamente aí, a gente começa a perder a nossa produtividade. Eu lembro quando eu estava fazendo vestibular, o primeiro colocado da Universidade Federal, daquele ano, saiu uma reportagem sobre ele. Primeiro colocado da Universidade Federal de Santa Catarina. E era um cara que estudava, sim. Mas era um cara que tocava guitarra, que saía com seus amigos, e que tinha bons momentos de descanso. E foi o primeiro colocado da Universidade Federal. Isso não é exceção. Quando nós descansamos, nós ganhamos, não perdemos. Bom, mas eu acho esse relato bíblico tão completo, que ele não só diz para, ele diz o que a gente poderia ou deveria fazer no nosso dia de descanso. Primeira coisa que a gente aparece ali é descanse. Ele até fala de uma forma bem direta no versículo: nesse dia não farás trabalho algum. Ou seja, ele está dizendo, não é o dia para você fazer aquilo que você não conseguiu fazer durante a semana. Não é o dia para você colocar aquele curso em dia com aqueles vídeos que estão lá à disposição e que você não está conseguindo ver. Não é o dia para você correr de um lado para o outro, arrumando tudo que está quebrado. É um dia para você descansar. Mas, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva. Para pensar. Eram pessoas que viviam numa sociedade agrária e familiar. Não faria muito mais sentido se o mandamento fosse assim: olha, os pais descansam um dia, os filhos em outro, os servos em outro, os netos em outro. Assim a propriedade nunca vai parar. Não seria muito mais interessante? Mas a Bíblia, de forma intencional, manda que todos descansem no mesmo dia, pais, filhos, netos, servos, todos no mesmo dia. Por quê? Para que a gente possa conviver. Enquanto a gente descansa e não trabalha, a gente cuida da nossa saúde física. Enquanto a gente convive com as pessoas que a gente ama, nós cuidamos da nossa saúde emocional. O que a Bíblia quer é que você separe um dia para descansar. Mas não só para não fazer nada, não é só para maratonar no Netflix. É para você sentar com a sua família, conversar com eles, sentar na sala, deixar que os filhos pulem por cima de você, montar um quebra-cabeça juntos, jogar alguma coisa, fazer um passeio. Eu não sei, mas é para vocês conviverem. Nós convivermos. Mas, o último ponto do tripé é adoração, nossa saúde espiritual. Vocês viram que o versículo falou de forma bem direta? Separem o dia para o Senhor, o teu Deus. Espera aí, volta. Separa um dia para ti mesmo, para você se refazer. Não. Prioridade é, separe um dia para o Senhor, o teu Deus. Esse dia é para Deus. Esse dia é para você estar junto com a sua comunidade de fé, e era o que eles faziam na época, adorando a Deus. E enquanto você estiver adorando a Deus, junto com as pessoas da sua comunidade de fé, você vai estar relembrando que o teu Deus não é o trabalho, que o teu Deus não é o dinheiro, que o teu Deus não é o sucesso, que o teu Deus é o Criador do universo. Ele é o centro da tua vida. A Bíblia nos convida a descansarmos e cuidarmos da nossa saúde física, a convivermos e cuidarmos da nossa saúde emocional, e a adorarmos a Deus cuidando da nossa saúde espiritual. E isso para nós é como um tripé. Gente, tira um pé de um tripé, o que acontece? O que acontece se eu tirar um pé de um tripé? Cai.
Não tem jeito de equilibrar. O nosso dia de descanso é um tripé feito por essas 3 coisas. Essas são as 3 prioridades. Senão a nossa vida cai. Ah, Jorge, eu não vou descansar, eu vou trabalhar. Sua saúde pode cair. Ah, eu vou trabalhar, até posso ir na igreja, mas eu não vou ter tempo para minha família. Sua vida emocional e familiar pode cair. Não, mas eu vou ficar em família, eu vou ficar em casa e descansar, mas tempo daí na igreja, adorar a Deus, não vai dar. Pouco a pouco o teu coração vai perder o rumo certo. Você vai começar a adorar as coisas erradas, mesmo sem perceber isso. Pouco a pouco você vai se desviar do caminho de Deus, e pouco a pouco todo o resto vai começar a cair. Essas 3 coisas precisam ser vividas no nosso coração como um tripé: descanso, convívio e adoração. Mas, Jorge, a Bíblia fala bastante sobre descanso semanal, já sabia, e sobre descanso diário. A Bíblia não fala nada? Fala sim, embora que a gente aborde isso muito menos. Vocês viram, esse texto aqui de descansar a cada 7 dias, ele é feito numa referência aos dias da criação. Eu não quero dizer aqui que o mundo foi literalmente criado em 7 dias. O texto da criação é muito mais para nos ensinar o que é uma jornada saudável de trabalho. E olha só como Deus vive o dia a dia na sua jornada de trabalho na criação. Tudo o que Deus faz é distribuído em dias, e afinal de cada dia, Deus simplesmente diz: agora, tá bom, agora eu descanso, amanhã tem mais, aquilo que o seu Arno também falou na saudação, agora tá bom, agora eu descanso, amanhã vai mais. E eu acho interessantíssimo algo que eu nunca tinha me dado conta. Os versículos todos dos dias da criação estão assim, ó: passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o primeiro dia. Um pouco mais para frente, passaram-se tarde e manhã, este foi o segundo dia. E essa fórmula é repetida em todos os dias: passaram-se tarde e manhã. A tarde, na cultura hebraica, era o ocaso, era o pôr do sol, e era justamente a parte do descanso. Amanhã era o início do dia, sol acordando, era a hora do trabalho. Você já percebeu que faria muito mais sentido que o texto dissesse: passaram-se manhã e tarde? Não faria muito mais sentido? Mas o texto fala: passaram-se tarde e manhã. O que os estudiosos da Bíblia falam, eu não sei se isso é uma novidade para vocês, para mim é que isso é proposital. E o que a Bíblia ensina aqui é que um bom dia de trabalho começa com um bom descanso. O nosso dia útil começa com um bom descanso. Domingo passado, saímos daqui, depois de desmontar tudo, fomos para casa, colocamos as crianças na cama, e aí a gente teve a brilhante ideia, a gente pensou assim: vamos assistir um filme. Mas a gente disse assim: não, mas a gente só vai ver o comecinho, depois a gente vai dormir. Vocês sabem que isso não dá certo, né? E o que aconteceu? Fomos dormir tarde. Segunda-feira foi um dia muito ruim, muito improdutivo, muito difícil. Por quê? Porque um bom dia começa com um bom descanso. E como é que um bom dia termina? Olha só, todos os dias da criação termina com a seguinte frase: e Deus viu que ficou bom. Sabe como é que termina um dia? Com a gente olhando o que a gente fez, com alegria e satisfação, dizendo: olha só, quanta coisa eu fiz, quantas vidas de alguma forma eu pude impactar com o meu trabalho, graças a Deus por isso, amanhã tem mais. Só que o problema é que na maioria das vezes, ao invés de a gente terminar o nosso dia com alegria e satisfação, a gente termina com culpa por aquilo que a gente não fez. Já aconteceu com vocês? Devia ter feito isso, não consegui.
Aconteceu comigo também essa semana, um outro dia que, aliás, tinha rendido bastante, foi muito bom, e aí depois eu fui dormir, e enquanto eu estava pegando no sono, eu lembrei de uma coisa que eu não tinha feito, que eu tinha esquecido. Assim, caramba, não acredito que eu esqueci isso. E aí depois eu lembrei desse texto, não, mas eu não posso deixar que meu dia termine assim, com culpa. Eu preciso que meu dia termine com alegria e satisfação. Deus, obrigado por tudo aquilo que eu consegui fazer, e o que eu não consegui, Tu vais me dar oportunidade de tempo amanhã. A Karine, que vem aqui na comunidade, ela fez um post muito legal no story dela essa semana, talvez alguns acompanharam. Ela comentou no fim do dia como ela luta com o sentimento de culpa por aquilo que ela não fez, como ela luta às vezes com o sentimento de achar que ela deveria ter feito mais e que deveria ter feito melhor, como ela luta com o sentimento no final do dia de incompetência. Talvez essa seja a sua luta também, a minha muitas vezes é. Mas o que a Bíblia nos ensina, a Karine também falou isso no seu story, é para a gente lutar, uma luta interior, para que o nosso dia termine com alegria e satisfação, que a gente olhe para o nosso dia e diga, fiz muita coisa, foi muito bom, amanhã eu faço mais. Gente, a Bíblia ensina sobre o descanso semanal, para nós separarmos um dia para pararmos, convivermos e adorarmos a Deus. E ela fala para nós colocarmos limites no nosso trabalho diariamente, começando um dia com um bom descanso e terminando com alegria e satisfação. Vocês já repararam que mesmo quando a gente descansa, ou vamos dizer assim, mesmo quando nós temos oportunidade de descansar, a gente muitas vezes não consegue? Eu lembro bem uma pessoa, uma amiga minha, anos atrás, a gente estava falando sobre esse tema descanso, ela disse, Jorge, meu problema é que quando eu posso descansar, a minha mente não para. Eu continuo me preocupando, eu continuo ficando ansiosa, minha cabeça fica a milhão, pensando nas 1000 coisas que eu preciso fazer. Já sentiu isso? Talvez a gente pode experimentar, se a gente pensa assim, né, como eu queria dar uma paradinha, de repente a gente faz um procedimento cirúrgico, e o médico diz assim, agora você tem que ficar 1 semana de molho, não pode fazer nada, e aqueles dias não passam, e a gente fica angustiado, porque a gente não consegue parar. Já sentiu isso? Eu quero dizer uma coisa que é muito importante, e que vai fazer muito sentido. Se nós não aprendermos a descansar no nosso interior, nós nunca vamos conseguir ter o hábito do descanso. Escuta, lembra disso, guarda isso, anota no papelzinho que vocês têm na mesa, na folha que você tem em casa. Se o descanso não for uma realidade interior, ele nunca vai ser uma realidade exterior. Na verdade, na grande maioria dos casos, a nossa agenda é um reflexo do nosso coração, e se o nosso coração é um coração ansioso, extremamente atarefado, a nossa agenda vai ser turbulenta, não tem o que fazer. Então o descanso, ele começa pela nossa alma. Eu diria assim, é difícil a gente ter um bom descanso semanal, se a gente não sabe ter um bom descanso diário. Se a gente não sabe ter um bom descanso diário, a gente vai ter a impressão de que o final de semana passou rápido demais, e eu ainda não estou bem descansado, porque a gente chega extremamente cheio. Para a gente ter um bom descanso semanal, a gente precisa de um bom descanso diário. Para a gente ter um bom descanso semanal e diário, a gente precisa ter um bom descanso interior. Flui nessa hora. E vocês sabem que Jesus, quando ele fala sobre descanso, ele não fala muito do descanso do sábado, do diário, até fala, mas não é tanto, não é ênfase. Jesus fala do descanso interior. Eu quero que vocês façam um exercício comigo agora. Imagina Jesus olhando para você e falando isso aqui, ele dizendo, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O Antigo Testamento nos manda descansar, mas o Novo Testamento vem com uma grande lição. Não é possível encontrarmos descanso verdadeiro longe dos braços de Jesus. Eu gosto muito dessa imagem. O autor aqui, ele retrata o descanso. E aqui eu vejo uma criança descansando. E eu gosto de pensar que eu sou essa criança. Nesse colo, nesses braços eu posso descansar. Gente, deixa eu dizer para você uma coisa muito importante. Enquanto você continuar ansioso e preocupado, você não vai conseguir descansar bem. Mas, se você conhecer o Jesus de verdade, perceber através de Jesus que Deus, o Criador do universo, te ama, te cuida e não tem razão para você se preocupar com as coisas, porque nada que está acontecendo na sua vida, nada que vai acontecer no futuro, vai escapar do controle desse Deus, e você pode descansar. Então sim, você vai poder dormir bem de noite. Tem um salmo que diz: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Você já parou para pensar que enquanto você está dormindo, Deus está cuidando da sua vida e providenciando o necessário para ti? Se você conhecer esse Jesus de verdade, você vai ver que não tem razão para ficar ansioso. Sua alma vai descansar, e seu coração vai descansar. A gente nunca vai parar de correr. A gente nunca vai parar de correr enquanto a gente acreditar que a gente precisa, com o nosso trabalho, mostrar para os outros que nós somos importantes, mostrar para os outros que nós temos valor, que nós somos alguém. Sempre vai ter mais para fazer, e mais, e mais. Mas se você conhecer Jesus, você vai perceber que nós estávamos desconectados de Deus, e que a nossa tentativa de querer mostrar o nosso valor vem dessa desconexão, porque o relacionamento que mais nutria a nossa alma foi nos tirado pelo pecado. Mas quando Jesus morre por ti na cruz e por mim, e ressuscita, Ele reconecta a gente com Deus. Através de Jesus a gente pode ter acesso ao Deus Criador, e a gente pode perceber que os olhos que realmente importam no universo inteiro já nos enxergam, e a gente não precisa mais mostrar as nossas habilidades para mais ninguém. Nós podemos perceber que através do que Deus faz em nós, nós já temos valor, porque Jesus nos faz filhos de Deus, e não existe nada maior do que isso. E você não vai ter mais a necessidade de correr de um lado para o outro, para mostrar para os outros que você é alguém, porque Jesus já te fez alguém, e aí teu coração descansa. A máxima é essa: não existe descanso longe dos braços de Jesus. Descansa a tua alma nele, viva um bom descanso diário e um bom descanso semanal. Eu queria que você avaliasse: você tem vivido um bom equilíbrio entre trabalho e descanso? Sendo bem sincero, seu marido e seus filhos concordariam? O que a tua rotina revela sobre o teu coração? Revela uma pessoa que aprendeu a confiar em Deus, ou uma pessoa ansiosa, que corre de um lado para o outro? Eu quero convidar você a tomar uma decisão, e apenas uma decisão nessa noite. Decida descansar em Jesus. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus, para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!